aí para... Prof, eu Aí, tinha ó. dado que você não conseguiu entrar antes. Pronto. Assim, eu sempre, no dia de hoje, pessoal, eu vou entrar um pouquinho mais tarde, tá? Sempre esse horário daí, tá bom? E daí a gente fica até às 10, Sem tá problema, bom? sem problema, sem problema. Uns 10 alunos já tinham pedido o link da aula e nós não tinha nada, queriam que eu entrasse em contato com a senhora para perguntar o que estava acontecendo e... Aham, Deus o livre. tá? Mas sempre vai ser Até assim. parece Eu que não tinha avisado esperavam lá no 9 meses nosso... para nascer. Viu? Assim, ó, eu já tinha falado isso para vocês lá no grupo da matemática. Falei isso no final de semana, já tinha avisado. Vocês não Ô, olham no prof, grupo? mas até às 10, daí vai dar 50 minutos. 40. Isso. Eu Vocês têm sabia outra que ia aula atrasar. depois? Sim. Depois das Sim, 10? por isso. Não, Uhum. gurizada, só tem de tarde. Não. Não, Tem bovinocultura. Temos aula de bovinocultura depois. Tem Mas às sim. 10? Sim. sim. Tem. Tá, não tem problema. Daí depois na próxima Não dá aula nada. Não fica faz uns não, 10 prof, faz minutinhos a mais, tá? Bem tranquilo. A prof Tá, pessoal? pode ficar até umas 9h55 por aí. Uhum, daí depois do que a gente fica um pouquinho a menos, eu compenso na quinta, porque daí na quinta eu consigo ficar 1 hora, se for o caso. Né? É isso, professor. Então vamos lá, pessoal. Referente às atividades que eu tinha pedido para vocês fazerem de conjuntos, tá? Vocês conseguiram fazer? Ficaram com alguma dúvida? Sim, fizemos tudo. Eu fiz o caso. Uhum. E os demais, turma? Como é que foi? Nem mexeram, nem... Porque, Consegui assim, ó, fazer, pessoal... professora. Eu Ó, tô tentando fazer, mas para mim tá meio Tô tentando complicado. botar minhas Que que é- atividades pendentes Ok. em Então, dia. vamos lá, ó. Pegam Mas o nós vamos caderninho... corrigir agora? Pegam o caderninho aí de vocês e já vão Peraí, aproveitar, então, professor, só já um vamos minutinho. fazer elas, tá? Então, quais as atividades que a prof tinha pedido para vocês fazerem? A número 1, que mais? 6. 2 e 6, né? Então, vamos lá. Número 1. Já vamos aproveitar e já vamos deixar pronto, então. Daí vocês não podem dizer que não estão com tempo. Tá, beleza. Aí depois já tiram fotinho e já postam lá. Coisa mais linda do mundo. Então, a número 1 diz o seguinte, ó. Utilizando os símbolos de pertence ou não pertence, relacione o número em cada item aos conjuntos. Ao conjunto A, X, né? Tal que X Essa é da atividade para amanhã, né, professora? Isso. Tal que X é um múltiplo positivo de 5, certo? Então, vamos ver. E no conjunto B, X, tal que X é um número ímpar e o X ele é maior que 4 e menor que 15. Maior ou igual a 4 ou menor que 15. Tá, então vamos lá. Então, quais são? Ó, utilizando símbolos de pertence e não pertence, relacione o número em cada item aos conjuntos. Então, primeira coisa, vamos olhar com relação ao conjunto A, certo? Ao conjunto A, então, o que a gente tem? Ó? Ele é múltiplo positivo de 5. Então, que número que ele tem que ser? 5, 10, 15, 20. É a tabuada, né? Isso. Então, vamos olhar o seguinte, ó. Com relação ao 145, em relação ao conjunto A, ele pertence ou não pertence? Pertence. 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 Então, eu vou colocar o Ezinho aqui sem o risco, ó. Então, 145 pertence ao A. O 11 pertence ao A? Não pertence. Não pertence. Certo. O 26, oi. A senhora postou isso no Classroom? Aham. O meu não aparece nada lá agora. Eu lembro na aula, eu abri que nós estávamos, depois da aula, a senhora postou, mas agora não aparece. Eu postei o tem que comprar livro novo? também, separadinho. Postei, Eu vou tirar uma postei print a aqui pra mostrar. atividade, tá? Postei lá no grupo também, só as páginas que era para fazer, tá? Dá uma olhadinha daí. Olha só, engraçado não tá aparecendo nada para ti. 26, pertence ou não pertence? Depois eu mando. Não pertence, Não. né? Tá. O 101, pertence ou não pertence ao A? Não, né? O 15,
pertence ao A? Sim, né? Sim. E o 5 pertence ao A? Sim. Sim, também. Bom, então com relação ao A, nós já fizemos tudo o que era para fazer. Agora vamos ver com relação ao B, ó. É número ímpar, ele está, ó. O que quer dizer isso, essa anotação aqui, ó, pessoal? Que ele é menor do que 15 e maior ou igual a 4. E é número ímpar, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho que pegar os números apenas que estão no intervalo aqui, ó. Qual o intervalo que é? Então, vai ser o 4, o próprio 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, 10, até o 14, porque, ó, esse menor sem igual quer dizer que ele é menor que 15, então não inclui o 15, tá? Então, vamos olhar o seguinte, ó. O 145 nem tá nesse intervalo, ó, ele nem conta, né? O 11 tá nesse intervalo, 11 com relação ao conjunto B. Ele tá nesse intervalo, né, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, por causa que ele é menor que 15. Eu preciso que seja maior que 4 e menor que 15. Ele é ímpar? Sim. Então, ele pertence ao conjunto B, porque aqui estava falando, ó, ele é ímpar e está dentro desse intervalo, ok? O 145, então, ele não pertence, porque ele não está no intervalo, certo? Ele não está no intervalo, ele é maior que o intervalo, do que isso que estava dizendo aqui, ó, ele é maior que 15, então já não vale. O 26, ele também é maior que 15, e além disso, ele é par, então ele não pertence. O 101, ele até é ímpar, mas ele é maior que 15, então ele também não pertence. O 15, ó, o 15, ele tá aqui no limite, mas aqui tá dizendo que é menor que 15, certo? Menor que 15, então também não pertence, certo? Porque tinha que ser menor. Por um pouquinho ele não pertence, né? Mas por bem pouquinho, então não dá. E o 5, com relação ao B, pertence ou não pertence? Pertence, porque ele é ímpar e está dentro do intervalo que eu estava dizendo aqui. Ok, turma? Entendido? Entenderam? Prof, eu tava terminando de copiar, professora. Tá, sim, eu já vou voltar lá. Eu só vou copiar o número 2 aqui, eu já vou voltar lá, tá? Eu mandei fazer 2 também, né? Sim, já sei. Tá, então deixa eu copiar 2 aqui rapidinho, já volto lá. Oi, quem tá chamando? Atualizei, troquei a conta, tipo, troquei e botei de novo, agora apareceu aqui. Ah, tu tava com outra conta, então. Né? De repente era isso. Tá? Terminaram de copiar? Sim. Tá. Ô, prof, eu botei os dois, tipo, eu botei o 11, daí, tipo, posso dizer que nem o pertence e não pertence, a letra A pertence e a B não pertence. Que nem o Thalito botou o 15. O 15 pertence à letra A, mas o B não, daí eu coloquei os dois. Tá. Uhum. Tá bem? Vamos lá, então. Agora, ó, represente cada um dos conjuntos escrevendo todos os seus elementos entre chaves. Então, aqui, ó, pessoal, ele manda escrever os elementos entre chaves. O que é escrever os elementos? Então, ó, a gente vai escrever aqui, ó. Por exemplo, o conjunto da letra A, eu posso chamar de conjunto A. O nome que eu vou colocar aqui na frente, a vogal ou a letra que eu vou colocar aqui na frente, pessoal, é independente, é indiferente. Eu posso, eu mesma, escolher uma letra. Pode ser qualquer letra, só ela tem que ser maiúscula, né? Então, por exemplo, eu vou colocar a letra A aqui na frente, porque é o conjunto da letra A, tá bom? Então, ó, múltiplos positivos de 2 menores que 13, certo? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro múltiplo do 2? O 0. 0, ele é múltiplo de qualquer número, tá? Ele não é divisor, mas ele é múltiplo. Então, 0
Depois o 2, porque 2 vezes 1 é 2. Depois o 4, 2 vezes 2, Ô, 4. profe, Oi. mas o zero ele não é neutro? O zero é neutro na adição. Na adição, Ah, tá. tá? Mas, tipo assim, ó, ele é múltiplo de qualquer número, tá? Precisa Ele, ser em ordem, não? sim, de preferência, sim, aham. Tá? Então, aqui, pessoal, é porque assim, ó, por que não fazer em ordem? Porque se tu fizer fora de ordem, pode acontecer muito de tu se perder e esquecer alguma coisa, tá? Então, coloca sempre em ordem. Aqui é como se fosse a tabuada do 2, ó, pessoal. Múltiplos de um número é a tabuada daquele número. Começa sempre com o 0, daí vai 0, 2, 4, depois 6, 8, 10 e 12. E termina. Por causa que ali falava assim, ó, múltiplos de 12 menores que 13. Então, ó, eu vou no máximo até o 13, tá bom? Ok, meus Até o amores, 13 ou ó. até o 12? Até o 12, né? E isso porque o 13 já é o limite, Ímpar. né? E o 13 não é um múltiplo do 12, por isso que então, e ainda tá falando que é menores que 13, então eu paro no 12, no caso, é. Agora vamos lá, letra B, ó, então eu vou chamar de conjunto B, tá? Então, ó, notem, o que que a gente fez, ó, quando tá pedindo para escrever os seus elementos entre chaves, a gente escreve todos os elementos entre chaves. Depois, consoantes que compõem a palavra diagrama. Então, quais são as consoantes? A consoante D, depois a consoante G, a consoante R e a consoante M. Pronto, tá? É isso aí. Prof, eu não sei escrever chaves, eu botei entre parênteses. Ah, mas tem que aprender, porque tem que ser entre chaves, tá? Minha chaves Bem, professor, parece as um chaves é 3, difícil de desenhar. A Ó, minha fica olha meio só como a renga prof de fica uma bonita pata, aqui, mas ó. vai. mas a minha parece Minhas um chaves 3. têm um defeito. Uma delas sai certa, a outra sai Outra tudo não. bugada. Agora, divisores, pessoal. Divisores é diferente de múltiplos, tá? Divisores são os números que dividem o 36, certo? Então, ó, o número divisor de qualquer número, ao contrário dos múltiplos, que é 0, o primeiro divisor de qualquer número é 1, tá? O divisor. Então, o 36, ele pode ser dividido por 1? Sim. Depois eu falo, daí, e o último divisor, pessoal, de qualquer número é o 36. É o próprio número, tá? Então, agora vocês vão olhando aqui, ó, quais números que eu consigo dividir o 36? Daí vocês vão testando um por um. Então, ó, o 36 dá para dividir por 2? Dá. Dá para dividir por 3? Dá. Dá para dividir por 4? Dá. Sim. Que é quanto? 36 por 4 dá 9, né? Sim. Isso? Porque 9 vezes 4 é 36, né? Dá para dividir por 5? Não. Não. Por 6? Sim. Por 6 dá, né? Que 36 por 6, né, dá 6. Por 7? Não. 8. Não. Não. Daí, próximo é o 9, né? Sim. Sim. Tá. Aí agora já começa assim, ó, pessoal. 9, ó, daí vai fazendo tipo isso aqui, ó. 9 vezes 4. Então, qual que é o próximo aqui? É o 36 dividido por 3, que vai dar 12. 12. Ó, vai fazendo isso aqui. E daí, qual que é o próximo? 36 dividido por 2. 18. 18. E depois o próprio 36. Isso. Ó, vai fazendo essa jogada aqui, ó. Então, a gente vai até um pedaço e depois vai fazendo as duplinhas, ó. O prof também dá pra pegar número por número. Sim, Não só dá que pra daí, pegar tipo o assim, ó. 23? Não, o 23 não Prof dá, tem ó. que fazer dividida ou vezes? Tem que ser divisores. Ah, não. Não, O sim, 23 dá mas 46. ali nesse esqueminha que tu mostrou. Ah, daí Tem tu que- faz vezes. Tá. Ou dividido também, tanto faz. Tu faz um teste, né? Eu Mas, ó, dividido por cada número, sim. tu vai pegar, por exemplo, aqui, ó, que nem a prof fez o esqueminha aqui, ó. Por exemplo, o 9, né? Ó, 36 dividido por 9 dá 4, ou 4 dividido por 36 dá 9. Aí aqui, por exemplo, eu tenho
o 3, né? Daí eu pego 36 por 3, que vai dar 12. Depois eu pego 36 por 2, que vai dar 18, tá? E deu, tá? Porque senão, se a gente fosse pegar número por número, vamos pensar assim, ó, tem que dar exato. Depois aqui do 9, se a gente for ver o 10 não dá, o 11 não dá, daí dá o 12, daí depois o 13 não dá, o 14 não, o 15 não. Daí tu fica perdendo muito tempo testando, né? Então, depois que tu chegou aqui no 12, ó, que o 12 é vezes 3, que dá 36, tu já tem que pensar o seguinte, que o próximo vai ser o 36 dividido por 2, que vai dar 18. Daí tu já chega lá no 18 de cara. Daí vai mais ligeiro, né? Tá. Letra D, pessoal. O que ele pedia? As capitais dos estados da região sul do Brasil. Capitais, tá? Aí até ele colocou aqui o mapa para nós, ó. Colocou a região sul, que ela é formada por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aqui estão as capitais: Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Então, aqui é só a gente Eu não botei escrever. em ordem, eu não botei assim, eu botei o contrário. A ordem Curitiba. aqui, não, aqui não tem problema. Então, tá, uma das beleza. capitais pode ser, então, Curitiba, né? A outra é Florianópolis. Florianópolis. E a última, então, Porto Alegre. Tá? Isso aí. Prontinho, pessoal, tá? Então, essa era a número 2. E agora, a última, então, que ficou faltando era a... Qual que era que o prof pediu para fazer, pessoal? 6. Prof, depois de Florianópolis, qual que era a cidade? Porto Alegre. Eu me lembro sempre, quando eu falo em Porto Alegre, eu me lembro daquela música, uma música antiga do musical JM. Porto Alegre, Uhum. Eu sempre lembro aqui para Porto Alegre é longe, eu tô pegando o ônibus. Pra quem? Deus, eu lembro dessa música. Essa música é muito boa, né, professora? É boa, é boa. A prof não é muito de Eu tô bandinha, indo né? pra Mas ir, essa música a é boa. saudade apertou, até me fez chorar. Tá, vamos adiante, vamos para matemática aqui. Eu sou da igreja, gurizada, para de cantar. Ó, dizemos que... Era isso aqui, né, pessoal, que tinha mandado fazer, então? É, né? Tá. Dizemos que dois conjuntos A e B são iguais. Se e somente se todos os elementos de A são elementos de B e todos os elementos de B são elementos de A. Ou seja, A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Indicamos essa igualdade por A igual a B. Tá. Determine os pares de conjuntos iguais. Então, a gente tem aqui do conjunto A até o conjunto H. Quais que vão formar parzinho? Então, vamos lá. Primeiro conjunto, o conjunto A. O que ele diz no conjunto A? Ó? X, tal que X, é uma cor da bandeira do Brasil, certo? Tá, então vamos ver qual que é a mesma coisa do que está escrito aqui, ó. Quais são as cores da bandeira do Brasil, pessoal? Azul, amarelo, verde e branco. Uhum. Então, é esse aqui, ó. Amarelo, azul, verde e vermelho? Não, né? Não, é o G. Tá. Amarelo, azul, branco e verde. Então, o A é igual ao G, né? Tá. Ok. A igual ao G. Agora, vamos ver o B. O B, 8, 16, 24 e 32. Tá. O que tem a ver? Vamos ver as leis que a gente tem aqui, ó. São múltiplos positivos de 8 menores que 40? Sim. Então, vamos ver os múltiplos de 8. O próprio Não, 8... é o F. Múltiplos de 40. Não, ó, calma aí. Ó, vamos olhar essa outra regra aqui, ó. É o São B, múltiplos positivos de 8 menores que 40. O que são múltiplos de 8? 8, 16, 24, 32, menores que 40. Então, tá certo. Então, o B é igual ao conjunto E. Certo? É igual.
Aqui, pessoal, não tem mais nada que fala com relação a cores, né? Ó, amarelo, azul, verde, vermelho, não. Então, você não vai ter igualdade com ninguém. 1, 2, 4 e 8, tá? Vamos ver. Outra lei que eu tenho aqui, ó. Essa aqui. São os divisores de 8. Agora, divisores de 8, ó. Os que dividem o 8. Quem que é que divide o 8? Se a gente for fazer aqui, ó. O 1, o 2, o 4 e o próprio 8, né? Profe, Então, ó, bota um pouco mais para baixo para ver. como mais para Um pouco baixo? mais. Aí, ó, só rola a tela para baixo. Aí, ó. Tá. Então, pessoal, olha só. 1, 2, 4 e 8 seriam os divisores de 8, né? Então, é a letra D, ó. Então, o conjunto H, né? O conjunto H, ele vai ter relação com o conjunto D. Eles são iguais, tá? E deu. E daí tem os conjuntos que sobraram, tá bom? Então, ficou A igual a G, B igual a E, H igual a D. Tá bom? Entenderam? Não muito. Bem pouco. Tu tem que olhar a lei de formação do conjunto, no caso, ó. Sim. Por exemplo, aqui tá falando que é a cor da bandeira do Brasil. Aí tu procura aqui, ó, qual deles que tem as cores da bandeira do Brasil. Então, no caso, ó, amarelo, azul, verde e vermelho? Não, porque a bandeira do Brasil não tem a cor vermelha, né? Daí vamos olhar outro que tem a cor aqui, ó, amarelo, azul, branco e verde? Sim, né? Então, ok. Elas são cores da bandeira do Brasil. Então, a letra A, que é o conjunto A, é a mesma coisa que o conjunto G, que o conjunto G são as cores da bandeira do Brasil. Agora, com relação à próxima lei de formação que eu tenho, ó, eu tenho essa lei aqui, que é a da letra do conjunto E. São múltiplos de 8 menores que 40. Quais são os múltiplos de 8 menores que 40, né? Aqui, no caso, ele não começou com o zero, mas tudo bem, não tem problema. Então, 8, 16, 24 e 32. Eles são múltiplos de 8? São. Eles são menores que 40? São. Então, eu posso utilizar, dizer que o conjunto E é a mesma coisa que o conjunto B. E a última lei de formação que eu tenho é essa aqui, ó, pessoal. Ó, são divisores positivos de 8. Então, quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. E eu tenho essa opção aqui na letra D. 1, 2, 4 e 8. Ok, pessoal? Entendido? Sim? Sim, agora entendi. Entenderam? Tá, ok. Bom, então, eu quero já que vocês postem essa atividade lá no Google Sala de Aula, que já está pronto, tá bom? Bom, aqui a gente fez, então, a atividade da semana 1, tá? Atividades 1, 2 e 6, da página 13. E a gente já fez, então, a explicação deles na semana passada. Agora, qual que é a atividade da semana 2? A página 18, ó. Então, agora a gente começa aqui na página 18, ó. Tá? Página 18. Então, o que que tá falando aqui, ó, pessoal? A atividade da página 18, ela começa a falar um pouquinho sobre a questão daqueles probleminhas envolvendo os conjuntos, ó, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Em uma enquete realizada via internet, os telespectadores de certa emissora manifestaram sua preferência em relação ao programa que gostariam que fosse reprisado. Programa A, programa B ou programa C. Isso aqui, pessoal, esse tipo de problema, esse tipo de questão cai muito em concurso, cai muito em vestibular, porque ela é uma questão, assim, bem clássica da matemática em termos de conjuntos, tá, pessoal? Então, é muito importante que vocês entendam como fazer isso aqui. É um pouquinho complicado, porém, é muito, Professora, muito com licença. pedido. A outra professora lá já mandou o link da aula e já tá pedindo pra entrar. Mas, pessoal, a aula de vocês começa só às 10. Então, entendi. Podem ficar mais uns minutinhos. 55. Podem ficar mais um pouquinho. Não tem problema. A senhora é minha parente, professora? Moura Falta 10 minutos ainda. Moura? da Silva, olha aí, ó. Tu também é Moura da Silva? Sim.
Boa, olha que legal. E a E tua eu sou família é mó da agressivo. onde, 2 José? pontos de nota. Eu parei de gurizada. Hein, José? Senhora, E da onde é a tua família? Durval Seco. Ah, então acho que não é. Ô, profe, Porque o meu vamos pai era de fazer. Santo Augusto e a minha mãe aqui de Santa Rosa. Profe, Tá. vamos fazer o seguinte agora, então só falta 12 minutos. Tu explica melhor na outra aula, porque se tu vai explicar Não. meio corrida, a gente não vai aprender Não, mas direito. eu vou começando explicando aqui bem tranquilo, tá? Ó, depois a gente retoma na próxima aula. Então, vamos continuando aqui, ó. O que que eu tenho? Quais programas você gostaria que fossem reprisados, tá? Então, a gente tem aqui a tabela, tá? A gente tem, então, as pessoas que escolheram o programa A, as pessoas que escolheram o programa B, o programa C. Aí tem as pessoas que querem o A e o B, o A e o C, o B e o C, e tem aquelas pessoas que querem todos os programas e aquelas pessoas que não querem programa nenhum, certo? Aí o que se pergunta aqui, ó? Quantos telespectadores participaram dessa enquete? Pessoal, aqui no caso, o que que acontece? A gente tem uma quantidade de telespectadores que se repete, tá bom? Por quê? Porque aquela pessoa que escolheu o programa A, ela pode ter escolhido o programa B. Aquela que escolheu o B pode ter escolhido o C, porque ela escolheu A e B, ela escolheu A e C. E quem escolheu o B pode ter escolhido o C também, né? Então, por isso aqui, ó, pessoal, que se a gente for olhar, não é simplesmente a gente somar o total de pessoas que escolheu cada programa, tá? É simplesmente a gente vai ter que fazer uma operação antes, porque não é só somar, que aqui vai ter coisa repetida. Vai ter gente que tá aqui no A e que tá aqui no A e B. Vai ter gente que tá aqui no B e tá no A e B, tá? Bom, como é que fica aqui então, ó? Podemos representar a questão por meio de um diagrama, certo? Então, a gente faz o seguinte, ó, pessoal, a gente vai fazer o desenho dos três conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Depois que a gente fez essa representação, a gente faz um retângulo ao redor, que é o conjunto universo, que é formado por todos os telespectadores, inclusive quem não escolheu nada. Quem não escolheu nada, pessoal, fica fora aqui, ó. Fica aqui do ladinho de fora. Ó, o 35. E quem escolheu os três ao mesmo tempo, ó. Estão vendo esse contorno aqui do A, o contorno do B e o contorno do C? Estão vendo aqui, pessoal, ó? O que está acontecendo aqui? Estão olhando aqui no centro. Eles não estão se cruzando todos os intervalos ao mesmo tempo aqui? Ó, aqui não está o contorno do conjunto A, aqui não está o contorno do conjunto B, aqui não está o contorno do conjunto C? Sim ou não, turma? Sim. Então, ó, aqui neste ponto está o contorno de todos ao mesmo tempo, certo? O 60. O 60 é quem? Quem escolheu todos os programas ao mesmo tempo. E o 35 é quem escolheu somente nenhum, não escolheu nenhum, tá? Ok. Depois disso, pessoal, eu vou preenchendo aqui dentro com as demais informações, ó. Então, por exemplo, assim, ó. O 150 é quem escolheu A e B, certo? Vamos olhar. Sim, ó. A e B, o que que vai ser? É o 210 menos o 60. Daí fica 150, tá? Ó, 210 menos 60. Depois, eu tenho quem escolheu A e C. Quem que era? Era o 180, ó, 180 que escolheu A e C, menos o 60. Então, eu vou começando sempre do centro para fora, tá? Então, eu vou pegando, ó, o que escolheu, 180 menos 60, 120. E depois, quem escolheu B e C é o 150 menos 60. Daí, eu vou marcando aqui no meio, tá, pessoal? Então, assim, ó, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês deem uma lida nessa página aqui, da página 18, tá? Deem mais uma lida nela. Terminem de ler aqui, ó, até aqui, essa parte, como que ele foi fazendo o restante, tá? Isso aí não é questão, achei que era. Não, isso aqui é só uma explicação, ó, é uma questão resolvida, uma atividade resolvida, tá? Então, eu quero que vocês terminem de ler como ele terminou de fazer essa, para vocês entenderem,
tá? E aí, na próxima aula, eu vou fazer um probleminha com vocês envolvendo esse tipo de situação, tá? Que eu tinha pedido para vocês já, deixa eu ver aqui, vai ser a página, ó, página 20, a atividade 20 e 21, ó, a 20 e a 21, tá? Nós vamos fazer dessa página aqui na próxima aula daí, tá bom? Ok, turma? Tá. Tá? Então, tá bom, pessoal. Então, por hoje era isso, né? Então, o que vocês têm que fazer ainda? Pegar aquela explicação que a prof deu hoje, passar limpo, tirar foto e postar lá. Terminar de ler lá na página, né? Na página 18, certo? Terminar de ler, dar mais uma pensada. Eu E não aí, entendi então, muito bem essa última que tu explicou. a prof vai fazer com vocês, na próxima aula, toda ela, tá? E aí, fazer as atividades da 20 e 21. Isso aqui, depois a gente vai fazer daí, tá? Então, A na 20 e próxima 21 aula... vamos fazer em aula. Uhum, Tá, ok. Essa vai ser a Tá. nova atividade, né, professora? isso. Uhum, Tá bom. tá bom? Ok? Então, para essa semana, você só tem que postar a foto lá no Google Sala de Aula dessas 3 atividades que eu acabei de fazer com vocês, Isso eu já certo? postei. Ótimo, perfeito, né? Deixar em dia. E aí, e fazer a leitura dessa questão para vocês entenderem ela mais um pouquinho, tá bom? Combinado? Sim. Sim. Então, tá bom, pessoal. Boa semana e até quinta-feira, tá? Tchau, tchau. Até, professora. Tchau. Colocaram o nome no chat, né? Sim. Sim. Tchau, Sora. Tchau, tchau.